Saudamos a todos os estudantes da Bíblia. E aqui estamos para uma explicação simples, espero, sobre Daniel capítulo 7. Nós já estudamos Daniel capítulo 2, depois o 3, que é uma extensão do capítulo 2, e agora vamos para o 7. Daniel é o seguinte: se você quiser entender as profecias bíblicas, estude primeiro Daniel 2. Tá? Quando entender bem Daniel 2, aí vai para o 7, porque o 7 acrescenta coisas ao 2 e aprofunda muito. Quando entender bem o 2 e o 7, daí vai para Daniel 8, que acrescenta mais coisas. Vai ser a nossa próxima palestra. Aqui do nosso quintal, né? Vocês estão vendo aqui um pé de limoeiro. Eu estou vendo o sol ali, saindo, né? Acho que vai ficar bonito até. E assim vai indo. Depois vai para Apocalipse. É para Daniel 8, Daniel 12, Apocalipse 12, Apocalipse 13, 17 e 18. Daí você pode pegar os outros capítulos que são em torno desses aí. Vai sempre aprofundando mais. Então vamos ver o Daniel 7. Né? Aqui é um sonho de Daniel. Né? São 4 reinos que aparecem aqui, 4 impérios, na verdade, né? Que são a sucessão dos impérios aqui na Terra. Né? Então Daniel teve um sonho no primeiro ano de Belsazar, isso deve ter sido lá pelo ano 553. Né? Então Daniel ainda era um rapaz bem novo, devia ter aqui um pouquinho mais de 20 anos, em torno de 20 anos, 20 e pouquinho, por aí. Era um jovem ainda bem novo. Ele estava no seu leito, estava dormindo e teve uma visão. Uma visão, um sonho à noite, né? Eu vou relatar aqui rapidamente os 3 primeiros animais, porque esses não são tão importantes, nós queremos nos focar no 4º animal. Né? Aliás, atenção, seguinte, esses 3 primeiros animais, eles aparecem lá em Apocalipse 13, de novo. Isto quer dizer o seguinte, que eles, aspectos característicos desses animais, ou seja, dos seus impérios, respectivos impérios, eles são incorporados no 4º império, né? E no império religioso, que surge na Idade Média, né? Determinados aspectos. Mas isso nós vamos estudar em Apocalipse 13, né? Que por coincidência eu vou filmar hoje à noite na igreja, que eu vou pregar lá. Né? Esse Daniel 7 já filmei na igreja, mas não ficou bom. Então, por isso estou filmando aqui no nosso pátio, né? Para não perder tempo de filmar na outra igreja. Então Daniel teve esse sonho, viu os 4 ventos que agitavam o grande mar, ou seja, tinha agitação de guerra. Ventos é guerra, mar é povos, muitos povos, multidões. E as multidões estavam em conflito entre si, não é? E daí surgiram 4 animais de dentro do mar, ou seja, de dentro desses muitos povos, né? Isso aconteceu tudo na Europa, né? Quer dizer assim, né? E o primeiro era um leão, né? Esse leão, ele tinha 4 asas. Vocês podem acompanhar aqui em Daniel 7, tem que estar com a Bíblia aberta, né? Daniel 7, versículo 4. Esse leão tinha 4 asas, e tinha asas, e quando... não 4, ele tinha asas, né? E quando eu olhava, foram arrancadas essas asas, e o leão foi posto em pé, sobre os seus 2 pés, como se fosse um homem. Isso aqui simboliza o seguinte, simboliza o Império Babilônico, que é o início dos impérios contra o povo de Deus. Esse Império Babilônico, ele surgiu lá pelos tempos do início do povo de Deus, aquelas épocas antigas. Então sempre que surge um movimento forte, favorável a Deus, surge outro movimento forte contra esse povo, favorável a Deus, né? E essa parte aqui do leão ter sido posto em pé sobre as 2 patas traseiras simboliza a parte racional de Nabucodonosor, né? Que por 7 anos se tornou como um animal, uma vaca, né? Um animal que pastava lá, quando ele se achou grande coisa. Aliás, esta é uma das características que se transmite para o animal, para a besta de Apocalipse 13, né? A arrogância, eu sou o tal, né? Eu tenho a verdade, de mim dependem todos, eu posso tudo, essas coisas assim, né? Mas isso nós estudaremos lá em Apocalipse 13.
Então depois, no versículo 5, apareceu um urso. O urso que se levantou de um lado. O urso simboliza os medos e os persas. Não é? Esse urso trazia na boca 3 costelas. Simboliza a sua destruição inicial que ele fez para se tornar império. Que foi o Egito, a Babilônia, a Lídia e o Egito. Não é? Mas vamos adiante, aqui não queremos perder muito tempo com esses impérios anteriores. E depois, no versículo 6, surgiu um leopardo. Leopardo é um animal muito rápido, mas esse aqui era mais rápido ainda porque ele tinha 4 asas. Né? Aliás, também tinha 4 cabeças. E foi lhe dado domínio. Esse leopardo, a sua velocidade simboliza Alexandre o grande conquistador, que em um pouquinho mais de 10 anos conquistou todo o território do império anterior. E mais ainda, ele expandiu ainda mais o império. Mas depois que conquistou tudo que tinha para conquistar, naquela região de conquista, os soldados não queriam ir conquistar mais adiante, né? Talvez foram realmente corretos nisso. Alexandre morreu e 4 dos seus generais assumiram, que simboliza aqui essas 4 cabeças. Né? Tá. Mas agora sim nós vamos entrar no assunto que nós queremos realmente nos demorar um pouquinho mais. Porque é a parte bem importante de Daniel 7. Né? Depois disto, eu continuava olhando, eu estou agora em Daniel 7, versículo 7. Nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Né? Então, muito interessante esse animal aqui. Daniel nem conseguiu descrever. Só sabia dizer que é terrível e espantoso, mas que tipo de animal era? Bom, era um animal que talvez só existia aqui nessa figura da visão, né? Ele tinha 10 chifres. E agora vem um ponto muito importante, ó. Olha só. Daniel 7:8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu um outro chifre, o 11º, né? Diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Então surgiu, havia 10 chifres na cabeça daquele animal, só tinha uma cabeça, e ele estava olhando, ela estava olhando esses 10 chifres, mas que coisa espantosa, que coisa curiosa, diferente, eu nunca vi isso. E daí nasceu um chifre pequeno. Bom, ele foi crescendo. E como quando nascem os dentes, depois dos dentes definitivos, arranca o dente de leite e vem outro, né? Assim, arrancou 3 chifres. Isso quer dizer o quê? Esse chifre pequeno, ele surgiu em razão da derrota dos 3 povos bárbaros que estavam em oposição ao surgimento daquele chifre pequeno que simboliza a igreja da Idade Média, né? A igreja anticristã, apesar de ser uma igreja cristã, né? Foi a igreja que combateu os princípios de Cristo. Nós vamos ver depois mais adiante, aqui no versículo 25 desse mesmo capítulo, né? Então esse chifre, ou seja, essa igreja da Idade Média, ela tinha boca e ela falava, ou seja, ela emitia leis, emitia regras, ordens, ela impunha coisas e falava contra Deus, ou seja, ela blasfemava contra Deus. Blasfêmia contra Deus, em síntese, nós podemos dizer que é o seguinte: é fazer qualquer coisa em lugar de Deus como se fosse Deus. Por exemplo, perdoar pecados, né? Por exemplo, prometer coisas para o céu, né? Por exemplo, vender terra, cadeiras e não sei o que mais lá no céu. E assim vai indo, adorar, mexer, alterar a lei de Deus, adorar de forma diferente. E se dizer cristã, e se dizer seguidor de Cristo, né? E isso é blasfemar, tá certo? Então agora que mudou o cenário, apareceu aqui um cenário diferente aqui, uma intromissão num cenário diferente, que nós temos que entender porque ele é muito importante. Está no versículo 9 e versículo 10. E daí ele lê aqui, nós vamos ler também: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias, que é Deus, né, se assentou para presidir o julgamento. E sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã,
O seu trono era chamas de fogo, cujas rodas eram fogo ardente, e um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Ou seja, foi instalado um julgamento, né? Esse é o último julgamento, né, que está agora já em andamento, né? E esse julgamento é para julgar especificamente a besta, Babilônia, esse chifre, a atividade desse chifre, né? Nesse caso aqui. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito entregue para ser queimado pelo fogo. Lembram lá que, nós vamos estudar isso mais adiante, né? Apocalipse 13 fala de uma tal ferida mortal, né? Mas houve uma sobrevida e a ferida foi curada e teve um restabelecimento. Não é a respeito dessa ferida mortal que está tratando aqui. Essa aqui é a extinção. E quando é que houve essa a vitória sobre esse chifre pequeno? Foi antes da ferida mortal. Curioso isso. Na cruz, ali que foi o grande embate. Mas na cruz não havia ainda o chifre pequeno, que surgiu mais tarde. Então na cruz foi condenado, foi derrotado para a morte eterna o chefe do chifre pequeno, que é Satanás, Lúcifer, né? E uma vez feito isso, no futuro seria feito o julgamento desse chifre pequeno, ele seria extinto, né? Então aqui nós já estamos falando do julgamento final e da extinção no inferno para sempre, né? Bom, vamos seguindo aqui adiante. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por prazo de um tempo. Bom, os outros animais, eles foram vencidos, mas o seu povo continuou existindo, né? Não foram extintos, não foram eliminados, só perderam o poder. Mas o povo grego continuou, o povo de Babilônia continuou, né? Os medo-persas continuaram, até hoje existem, né? Os persas. Mas quando for o julgamento, o juízo final, a extinção final, não vai haver prolongamento de vida de ninguém que pertença a essa ordem do chifre pequeno. Ele será extinto, não sob a raiz nem ramo, né? Não vai haver um prolongamento, como foi o caso dos outros reinos, impérios anteriores. Bom, agora continua falando aqui no versículo 13, né? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele, né? Essa é a segunda vinda de Cristo, né? Aqui está falando. Então, quando a Babilônia for extinta, naquele mesmo tempo, Jesus volta, né? A volta e elimina todas as coisas aqui na terra, só para haver um reaparecimento lá no final do 7º milênio, para, enfim, todos serem extintos para sempre, não é? E a esse que veio nas nuvens, que é Jesus Cristo, no versículo 14, diz assim: foi-lhe dado domínio e glória e reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno e não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aqui ainda vamos ler o 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Então, esse reino, que vai ser o reino de amor, que vai ser instaurado por Jesus Cristo, ele vai durar para sempre, para toda a eternidade. E vai ter gente nesse reino vindo de todos os outros reinos, pessoas que serão salvas de dentro de Babilônia, de dentro da Medo-Pérsia, da Grécia, de outros impérios de outros lugares, né, que não constam nessa ordem aqui. Teve uns impérios chineses, né, império japonês, etc., que não estão aqui nessa ordem, porque não eram conflitantes com o povo de Deus, né, estavam em outro lugar do planeta. Mas continuemos. No versículo 16. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas.
Daí ele foi dizendo ao anjo, né? Esses 4 animais, que são esses grandes animais, que são 4 reis que se levantarão sobre a terra. Então são 4 reis impérios, nesse caso. O reino é quando exerce poder só sobre o seu próprio povo, né? Império é quando o rei, então no caso o imperador, exerce poder sobre outros povos. Assim era fácil, naqueles tempos antigos, né? Assim era bem fácil, porque o sujeito formava um império, ou seja, conquistava outros povos e fazia esses povos pagar impostos, fazia esses povos trabalhar para sua grandeza, né? E ele usufruía, ele subjugava outros povos para sua grandeza, para o seu eu. Ou seja, milhares de pessoas de outros reinos tinham que trabalhar duro, né? Para que esse imperador usufruísse, ele e a sua turminha, né? Assim não será o reino de Deus, o reino do Senhor Jesus Cristo. Mas virão muitos de esses outros povos, de todos os reinos que surgiram aqui na terra, que foram fiéis a Cristo, dentro da sua verdade presente, e que estarão no reino eterno de Jesus Cristo, né? É o que diz aqui. Bom, então no 16, Daniel queria saber a verdade a respeito dessas coisas, né? E no 18, então, diz assim: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então aqui está, né? O último reino não será um reino de opressão, um reino de fazer trabalhar para o rei. Aqui é o contrário, o rei trabalhará para os seus súditos, a começar por esse rei que morreu pelos seus súditos, né? Para perdoar os seus pecados. Ele proverá todas as coisas, proverá os frutos, né? Aqui, né? E o alimento, etc. E lá não se trabalhará pelo sustento, se trabalhará pelo prazer de descobrir as coisas de Deus. Não se precisará trabalhar no reino de Deus para pagar contas, para pagar impostos, para construir casas, para reformar carros, né, para pagar os outros, enfim, ter dívidas, etc. Não será por isso que se trabalhará, e sim pelo prazer de produzir alguma coisa sem ter necessidade de produzi-la, mas pelo prazer. É como estar sempre de férias e fazer castelos de areia, fazer o que quiser fazer, e esse o que quiser está sempre de acordo com a vontade de Deus, não é? Eu não sei imaginar como vai ser bom este lugar. Alguma coisa a gente imagina, mas o que a gente imagina não arranha, não chega nem perto de como vai ser bom. Gente, eu vou fazer um pequeno apelo aqui no meio da história. Vale a pena vencer com Jesus Cristo e estar naquele reino no futuro. Vale a pena. É maravilhoso. Então vamos continuar aqui. Agora Daniel, no 19, teve o desejo de saber a respeito do 4º animal, do chifre pequeno, que falava coisas insolentes, né, das unhas, etc. e tal, do que aquele animal fazia. Então vem a explicação a respeito daquele animal. Vamos ver aqui no versículo 20. E também dos 10 chifres, ele queria saber. E do chifre pequeno, diante do qual caíram 3, né, e que falava com insolência. E esse chifre pequeno parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que esse chifre pequeno fazia guerra contra os santos, contra o povo de Deus. É o que nós falamos lá no início, né? Antes havia impérios políticos fazendo guerra contra o povo de Deus. Agora vem aqui o império religioso. Aí a coisa ficou feia, porque o império político, ele domina pelas armas. Você sabe que tem uma arma ali, você sabe que aquilo pode matar. Mas o império religioso, ele mente, né? A força do império religioso é a mentira, o engano, a astúcia. Então o império religioso, ele prega coisas bonitas de uma maneira muito agradável, né? Principalmente nesses últimos dias, de maneira assim humilde, como se fosse o próprio Jesus Cristo, e vai enganando. Na Idade Média, esse império impôs pela força, usou outros impérios para usar a força. Queimava as pessoas, né? Destruía as pessoas, destruía famílias, tomava os bens dessas famílias, dessas pessoas que não seguissem conforme a sua ordem.
Nesses últimos dias não faz mais assim, mas voltará a fazer. Preste muita atenção, voltará a fazer. Está na Bíblia, nós vamos estudar mais adiante isso. E então o império religioso ele tem uma grande capacidade de enganar. Esse é o seu poder. Nós vamos ler aqui agora. No 21. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, ou seja, ficou por um bom tempo, mais de 1 milênio, prevalecendo, mas não extinguiu. Judiou muito, mas não extinguiu os santos. E até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Aqui, esse versículo 22 se refere aos versículos 9 e 10 anteriores, que falaram do julgamento. Então, essa coisa que vai durar até que o julgamento vem e acaba com tudo isso, e aí os santos recebem o reino para todo sempre. Não é? Então ele disse, o anjo, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres, bonito, passarinho, Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, ou seja, do reino daquele animal. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, dos 10, e abaterá 3 reis. Vamos parar aqui, e aqui dar uma breve explicação sobre esse assunto. Esse quarto animal é o Império Romano. Esse Império Romano foi terrível. Ele foi muito astuto. Ele combateu os cristãos. Ele combateu os cristãos da primeira igreja de Éfeso e da segunda igreja. E assim foi indo. Ele queria eliminar os cristãos. E quanto mais ele combatia os cristãos, mais cristãos surgiam. E daí surgiu o pequeno chifre, que cresceu e abateu 3, que nós já vimos antes quais foram esses 3. E esse pequeno chifre é uma extensão, ou seja, uma continuidade do Império Romano. Mas agora não mais um império político, e sim um império religioso. O império de supremacia religiosa, que utilizava poderes de nações políticas, para também continuar combatendo os cristãos. Então agora eram cristãos combatendo cristãos. Vamos ser claros e diretos. Não tem mais como esconder aqui a verdade. A história revela isso. Cristãos que usavam a fogueira, que usavam o martírio, que fizeram a Inquisição, que fizeram as cruzadas, que fizeram a Noite de São Bartolomeu e muitas outras coisas para matar outros cristãos. Os cristãos que seguiam a tradição grega, principalmente, para combater os cristãos que seguiam a Bíblia. Gente, eu preciso parar aqui para dizer uma coisa muito importante. Tem milhões de pessoas excelentes nesse planeta, que são verdadeiros cristãos dentro daquilo que conhecem, mas precisam conhecer mais. São os meus grandes amigos, católicos, apostólicos, romanos. Eles precisam abrir a Bíblia e ler a Bíblia, para descobrir coisas como Lutero fez e descobriu, como muitos outros fizeram e descobriram. Descobrir a verdade, para que não se percam. Aguardem quando eu fizer explicações a respeito de Apocalipse 18, mas leio a Bíblia antes. Que fará esse poder? Está no versículo 25, em poucas palavras. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Aqui fará o quê? Vamos por parte. Proferirá palavras contra o Altíssimo, ou seja, falará coisas que ofendem o Altíssimo, ofendem a Deus. Por exemplo, quem mais pode perdoar pecados senão Deus? Só Deus. Como é que esta igreja perdoa pecados? E aliás, se diz ter mais poder que Deus,
Porque jamais Deus perdoa os pecados futuros de um ser humano. Mas esta igreja perdoa pecados do passado, do presente e do futuro. Então se faz acima de Deus. É disso que está falando aqui. Como é que esta igreja coloca intercessores em lugar de Cristo? Né? Por exemplo, a Santa Virgem Maria, que é a mãe de Cristo, mas não é Deus. Quem intercede por nós é só um, que está agora no céu intercedendo por nós. Né? Isso está no Apocalipse, não vamos estudar agora aqui. Só Cristo intercede por nós diante de Deus, só Ele está lá. Né? Então proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, ou seja, os homens que seguem a Deus se ficarão magoados, ficarão chateados, ficarão tristes por causa destas coisas, essas mentiras, e milhões seguem essas mentiras e não percebem e acham que estão fazendo grande coisa. Meus amigos, leiam a Bíblia, não ouçam a mim, porque vocês podem estar se ofendendo aqui também, não é? Mas o que eu estou falando aqui é baseado só na Bíblia. Leiam a Bíblia para descobrir a verdade. Nunca aqui na Terra a verdade esteve com a maioria. Nunca. Certo? Isso é verdade. No tempo de Noé, havia já alguns milhões de pessoas. 8 só que estavam com a verdade e entraram na arca. Só 8. E também temos uma das principais ofensas contra Deus. Está aqui em Daniel 7:25. Naquele trecho que diz assim: e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ou seja, os 10 mandamentos foram escritos por Deus em 2 tábuas de pedra. Nenhum ser humano escreveu esses mandamentos, nem Moisés, nem ninguém. Deus mesmo escreveu. Só Ele poderia reescrevê-los, jamais o fez. E esse poder, Ele se deu o direito que nunca lhe foi concedido de alterar os 10 mandamentos, a lei de Deus, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ou seja, mudou. Por exemplo, o 2º mandamento, com relação à idolatria, desapareceu. Não está mais lá. O 4º mandamento mudou do sábado para o domingo. Quer dizer, não só mudou a lei ali para o domingo e dias de festas, como mudou os tempos. Agora não é mais sábado, não é mais o 7º dia, sim o 1º dia. E o 9º mandamento dividiu em 2 para que continuassem sendo 10. Esse é só o poder de Deus que poderia ter feito, e Deus não fez. Esses escritos foram escritos por Deus. Então tente imaginar o seguinte. Se isso é plausível, que um grupo de pessoas aqui se reúna, não é? Vamos supor, eu sou de Juí, Rio Grande do Sul, né? Lá no fim do mundo quase. Um grupo de pessoas de Juí se reúne, aí vamos dizer umas 300 pessoas. Vão lá em Brasília e dizem assim: nós viemos aqui mudar a Constituição brasileira. Ah tá, vocês vieram mudar, então façam. Sim, então esse grupo faz uma nova Constituição e ela passa. Não existe essa possibilidade. Você está fora de toda a possibilidade de qualquer um chegar lá na Constituição, em Brasília, e mudar a Constituição brasileira. Só porque tem vontade de mudar, ou por algum motivo qualquer. Não existe essa possibilidade. Existem trâmites, existem requerimentos legais bem complexos para fazer alteração na Constituição brasileira. Não é? E a Constituição de Deus, os 10 mandamentos, ela em si é uma cláusula pétrea total. Ninguém pode mexer ali e nem Deus mexe, porque se Deus tivesse que mudar os seus próprios mandamentos, Ele nem mesmo seria Deus, porque teria feito uma lei provisória e Deus não faz nada provisório. E se Ele tivesse que fazer coisas provisórias, Ele não seria assim tão poderoso. Aliás, no futuro falaremos sobre isso, mas os 10 mandamentos,
O sábado, em especial, já existiam bem antes do Sinai. Os 10 mandamentos, o sábado, foi instituído por Deus na semana da criação, logo no início da criação aqui na Terra, no início de tudo aqui na Terra. Então não tem nada a ver o sábado dos judeus, o domingo dos cristãos. Não tem nada a ver. Isto sim é uma mentira. Neste verso aqui diz que proferirá palavras contra o Altíssimo, ou seja, inventará mentiras, falsidades. E mais uma vez nós repetimos, muitos serão enganados por esse poder falso. Não é? Magoará os santos e eles serão entregues a esse poder por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Isso dá 1260 anos. Que aparece em outros lugares, não vamos entrar no detalhe desse cálculo. Mas depois se sentará o tribunal para lhe tirar o domínio e para o destruir e consumir até o fim. Ou seja, esse quando for destruído será para sempre, não vai ter mais uma continuidade como teve nos outros reinos. E daí vamos para os 2 últimos versículos. E o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, meus pensamentos muito me perturbaram. E o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no coração. Daniel não entendeu tudo direitinho, não é? Mas ficou assustado com a revelação. Ficou impressionado com o poder da mentira. Ele ficou perplexo, ficou preocupado porque este poder enganaria muitos, enganaria grandes multidões. Não é? Então Daniel teve esta reação. Agora eu peço a você, não sei de qual é a religião, qual é a igreja que você pertence, mas quero fazer só um apelo. Você não tem que acreditar em mim que estou falando isso aqui. Você tem que acreditar na Bíblia. Não acredite em mim, nem num pastor, nem num padre, não. Acredite na Bíblia. Esta é a palavra de Deus. Leia a sua Bíblia. Você poderá descobrir coisas impressionantes. E até o próximo capítulo que nós vamos estudar, que será Daniel capítulo 8. Tchau.